Bom dia, irmãos. Saúdos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Convidá-los a abrir a palavra de Deus no 6º livro da Bíblia, primeiro livro com o nome de personagem, livro de Josué. Josué, capítulo 6. Vamos continuar a nossa jornada. Moisés ficou para trás. Deus sepulta os obreiros, mas a obra dele continua. Josué, capítulo 6. Vamos falar hoje sobre a queda das muralhas. Estamos traçando paralelo com a nossa vida espiritual, e assim como no trajeto do povo de Deus, do deserto até a Nova Canaã, assim como muralhas se colocaram diante deles, muralhas se colocam diante de nós. Nós vamos ver como isso se dá na nossa vida. Mas não sem antes orarmos. Pai, Tua palavra está aberta diante de nós. Abra também, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, para contemplar a Tua verdade, as maravilhas da Tua lei para nós, esta manhã. Nos conforme a imagem do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos, dos versículos 1 ao 5. E depois vamos pular para o versículo 20. Vamos ler do 1 ao 5 e depois o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade, o que, irmãos? Cairá. E o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Versículo 20. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada um a qual em frente de si, e a tomaram. Irmãos, por favor, mantenham as Bíblias abertas. A maioria daqui deve conhecer um ator chamado Charlie Chaplin. Morreu em 1977. Se notabilizou muito no cinema mudo. É um ator inglês. E conta a história que ele era um ator basicamente de comédia, né? E conta a história que certa feita foi feito um concurso de sósias. Sósias de Charlie Chaplin. E ele decidiu participar do concurso. Charlie Chaplin foi para o concurso e, para a surpresa de todos, ele perdeu. Uns dizem que ele ficou em 3º, outros dizem que ele ficou em 20º. O fato é que Charlie Chaplin perdeu o concurso de pessoas parecidas com ele. Por que ele perdeu? Por que os jurados não votaram no Charlie Chaplin? Porque eles esperavam ali ver um sósia. Eles esperavam ver uma imitação. Por mais que a verdade estivesse diante deles, eles estavam com os olhos fechados para ver a verdade.
Porque a vista deles estava tendenciosa a ver a imitação. Assim é com a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós esperamos ver ao olhar para ela? Nós podemos esperar ver muitas coisas. Na verdade, muitas pessoas veem muitas coisas ao olhar para a palavra de Deus. Nós podemos extrair da Bíblia muitas práticas morais corretas. Podemos extrair da Bíblia técnicas de manipulação humana. É o que muitos líderes fazem. Quem viu o filme O Livro de Eli sabe muito bem do que eu estou falando. O vilão ele queria o livro de Eli. Qual era o livro de Eli? Era a Bíblia, né? Porque ele queria, a partir da Bíblia, manipular as pessoas. Podemos ver muitas coisas na palavra de Deus, irmãos. Coisas legítimas, bem intencionadas, mas que não são o Evangelho. Podemos ver 5 passos para um casamento melhor. Podemos ver 7 passos para a vitória financeira. Como tratarmos melhor os nossos amigos e familiares. Coisas boas, legítimas, mas que não são o Evangelho. São apenas bons conselhos. E o Evangelho não são bons conselhos, são boas notícias. Evangelho significa boas novas. Então, o que nós esperamos ver na palavra de Deus quando lemos um texto como esse e qualquer outro? Esperamos ver bons conselhos ou boas novas? É tentador chegarmos aqui diante de um púlpito e falar para vocês o que vocês devem fazer, passar uma lição de casa para vocês saírem daqui e praticar, mas ainda assim serão bons conselhos. O Evangelho são boas novas, boas notícias, não do que nós temos que fazer, mas do que Cristo já fez por nós. O Evangelho não é o que temos que fazer, é o que Cristo fez por nós. E é isso que eu espero ver com os irmãos aqui esta manhã nesse texto. Ver Cristo. Não ver bons conselhos, ver boas novas. Nós vimos na pregação do Êxodo, em Lucas 24, Jesus falando aos discípulos que toda a Escritura, desde Moisés até os profetas, falavam dele, acerca dele. Toda a palavra de Deus. Esse livro grosso aqui, ele tem só um assunto. Jesus. Muitos escritores, só um autor. Deus. Um único assunto. Jesus. E vamos ver Jesus hoje aqui nesse texto, irmãos. Mas precisamos fazer 2 exercícios. O primeiro deles é, para vermos Jesus na Escritura, nós temos que nos tirar do centro dele. É comum ouvirmos em pregações como essa, de Davi, que nós somos o Josué. Você é o Josué. Você vai derrubar as muralhas. Você é o Davi, pega as suas 5 pedrinhas e joga no gigante. Mas deixe-me dizer, irmãos, nós não somos o Josué da história. Nós não somos o Davi. Nós somos o povo escravizado, incapaz de derrubar as muralhas. Na história de Davi, nós não somos Davi. Nós éramos o povo oprimidos pelo gigante e incapazes de derrotá-lo. E Davi, simbolizando Cristo, vai e derrota o inimigo por nós. Josué, tipificando Cristo, vai e derruba a muralha por nós. Então não se veja como Josué. Se você quer ver Cristo na Escritura, tire-se do centro dela e coloque Cristo no centro dela. E aí você vai começar a enxergá-lo. E nesse texto aqui, especificamente, é importante também entendermos o porquê de estarmos em Josué. Se o povo vinha sido conduzido por Moisés até então,
Moisés veio guiando o povo, mas chega uma hora que ele fica pelo caminho. E por que Moisés fica pelo caminho? Porque Moisés ele representa algo na palavra de Deus. Moisés representa a lei. Vamos ver isso um pouco melhor ainda em Josué capítulo 8. Abra comigo. Vamos ler alguns textos aqui nesse começo para pavimentar o nosso entendimento, tá, irmãos? Josué capítulo 8, versículo 31, só a parte A do versículo 31. Diz assim, acerca de Moisés. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da onde, irmãos? Da lei de quem? De Moisés. Vamos para o Novo Testamento agora. João, capítulo 7, Evangelho de João. Capítulo 7, versículo 19. Veja o que Jesus, falando aos judeus, disse acerca de Moisés. João 7, versículo 19. Diz assim: não é fato que Moisés fez o quê, irmãos? Deu a lei para vocês, contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? Então eu citei 2 versículos aqui, mas existem dezenas que associam Moisés à lei. Assim como Elias representa os profetas, Moisés, na Bíblia, tipifica a lei. João capítulo 1 diz, a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus. E com a morte de Moisés pelo caminho, Deus nos ensina uma lição. Através da lei, não se pode herdar a promessa dele. Não se herda a promessa de Deus, não se entra na terra prometida através da lei. Precisamos de outro condutor para entrar na terra prometida. E por cumprimento da lei, deixe-me abrir um parêntese aqui, irmãos. A lei, de maneira resumida, é o seguinte: tentar ser aceito por Deus através das obras. A lei, a grosso modo, é você chegar para Deus e falar, Senhor, olha o que eu fiz, eu mereço ser salvo. E dessa forma, cada religião do mundo vive debaixo da lei. Porque cada religião do mundo não passa da tentativa humana de ser aceito por Deus através das obras. Catalogue todas as religiões do mundo e eu vou te dizer, elas são uma só. A saber, tentar agradar a Deus através das obras. O Espiritismo vai usar a caridade, o Budismo a meditação, o Catolicismo as penitências, o Islamismo a morte do que eles chamam de infiéis, mas no final não passa de chegar na reta final e dizer, Deus, olha o que eu fiz, mereço ser salvo? Então, de alguma forma, todo o mundo vive debaixo da lei. Todo mundo vive tentando agradar a Deus através do desempenho. E a morte de Moisés nos diz que isso é impossível. Precisamos de outro condutor para chegarmos na terra prometida. Por isso que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3, versículo 24 apenas. Gálatas 3, 24. Diz assim, a palavra de Deus. De maneira que a lei se tornou o quê, irmãos? Nosso guardião para nos conduzir a quem? A fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, qual foi o papel da lei? O papel da lei, na figura de Moisés, foi nos conduzir a Cristo. Tipificado aqui por Josué. Foi através de Josué que o povo entrou na terra prometida. Foi através de Josué
que o povo derrotou os inimigos. Foi através de Josué que o povo entrou no descanso. Não através de Moisés. Através de Josué. E não é difícil vermos Cristo na pessoa dele, a começar pelo nome. Josué e Jesus são o mesmo nome. O nome Jesus, transliterado para o grego, é Josué, no hebraico, que significa Deus é salvação. Deus é salvação. Josué, para quem não sabe, se chamava Oséias. E Moisés mudou o nome dele de Oséias, que significa salvação, para Josué, que significa Deus é salvação. Então, com essa introdução, vai se tornar mais fácil vermos ainda mais claro Cristo nesse texto. E vamos voltar agora para a palavra, versículo 1, que diz o seguinte: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Por que a Bíblia está falando isso? Porque em Josué capítulo 2, Josué havia enviado 2 espias para entrar em Jericó, observar a cidade e saber aquilo que eles iriam encontrar pela frente. A história diz que o rei descobre, então ele manda fechar a cidade para tentar pegar aqueles 2 espias. E ele fecha rigorosamente. Alguns comentaristas vão dizer que havia barras de bronze e de ferro nos portões, além das muralhas. E a cidade estava, a Bíblia faz questão de dizer, rigorosamente fechada. Para deixar claro que por capacidade humana seria impossível o povo passar por ali. Mas as muralhas que se levantam, irmãos, contra o povo de Deus, elas são apenas plataforma para ele manifestar o poder dele. Essas muralhas não poderiam impedir o povo de passar. Não poderiam. E a partir daqui eu quero extrair 3 lições do que significa ser conduzido por Josué. Do que significa ser conduzido por Cristo. Ser conduzido por Cristo, irmãos, significa enfrentar inimigos já derrotados, muralhas já derrubadas. Versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus fala para Josué olhar. Olhe as muralhas, olhe os valentes de Jericó, olhe o rei de Jericó. No texto original, essa palavra está no tempo perfeito. Algumas versões, talvez, se você tiver uma diferente, esteja escrito Deus dizendo: Eu entreguei Jericó nas suas mãos. Antes do povo avançar, Deus já garantiu a vitória a ele. Logo, ser conduzido por Cristo é enfrentar inimigos já derrotados. Nós caminhamos em uma obra consumada. O cristão, ele caminha em uma obra já consumada. Cristo, ao morrer, ele não disse: eu fiz a minha parte, agora é com vocês. Ele disse: está consumado. Eu já entreguei, já derrubei as muralhas. E nós temos visto muitos irmãos, sinceros até, mas que têm lutado contra muralhas que não faz sentido lutar, porque elas já foram derrubadas. Muitos irmãos que criam espantalhos nas suas mentes e se justificam dizendo: mas eu não tenho forças para vencer isso. Eu não tenho força para vencer
determinado vício comportamental, eu não tenho forças para vencer essa muralha. Mas quem disse que tem que ser na sua força? O Evangelho não apela para as nossas capacidades, irmãos. O Evangelho não apela para as capacidades humanas. As muralhas não são derrubadas na nossa força. São derrubadas pelo poder de Deus. Para cada obstáculo que nós idealizamos em nossa mente, há um eu venci de Cristo. Para cada obstáculo que nós idealizamos na nossa mente, para cada espantalho criado, há um eu venci de Jesus. Nós dizemos, o mundo é uma muralha. Jesus diz, eu venci o mundo. Nós dizemos, a carne é uma muralha. Deus nos diz, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Gálatas 5:24. Nós dizemos, o meu velho homem é uma muralha. Cristo nos diz, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Romanos 6:6. Nós dizemos, o pecado é uma muralha. E Deus diz, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6:14. Nós dizemos, Satanás é uma muralha. Deus nos diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1:3. Deus nos deu tudo para atravessarmos as muralhas. Para cada muralha que nós ousemos dizer, há um eu venci de Jesus. Mas temos vivido como se isso não fosse verdade. Temos vivido como se Cristo não tivesse morrido em nosso lugar e ressuscitado. Temos achado normal vivermos apanhando dos inimigos, como se a nossa vida cristã fosse como se fosse chegarmos no céu, capengas, com o olho roxo, igual o Rocky Balboa, sempre apanhando. A vida cristã não é assim. A vida cristã é uma vida que caminha por cima das muralhas, por cima das adversidades. E temos achado normal esse tipo de vida cristã aquém daquilo que a palavra de Deus diz. E pior, julgamos mal aqueles que dizem viver isso. Como assim? Como assim você não é ansioso? Como assim você não é ansioso? Não, eu não sou ansioso. Está querendo dar de super crente. Você está querendo dar uma de super crente. Não, não estou querendo dar uma de super crente. A palavra de Deus diz para eu não viver ansioso. A palavra de Deus diz para eu não me preocupar. Como assim? Como assim você não vive à base de remédios? Como assim você não tem problemas? Como assim você não tem vícios comportamentais? Deve estar escondendo alguma coisa. O que você está escondendo? Está querendo dar uma de perfeito? Como você não vive à base de remédios? Eu não vivo à base de remédios. Como assim você não tem medo? Eu não tenho medo. Deus diz para eu não ter medo. Isso não é ser super crente, irmãos. Isso é o Evangelho. Você viver sem ansiedade não é ser super crente, é o Evangelho. Você viver sem medo não é ser super crente, é o Evangelho.
Você viver sem vícios não é ser super crente, é o Evangelho. É poder de Deus para todo aquele que nele crê. Já foram derrubadas, mas temos vivido como se não. Temos vivido como se não. Mas ser conduzido por Josué não é só isso. Ser conduzido por Josué, além de lutar contra inimigos já derrotados, é também participar do agir dele. Ser instrumento do agir dele. Versículos 3 ao 5. Diz assim a palavra de Deus. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Deus poderia muito bem, irmãos, derrubar as muralhas sem a participação do povo. Mas Deus, ele se deleita em nos permitir participar do agir dele. Deus tem prazer em usar os fracos para derrubar os fortes. Deus tem prazer em usar os pequenos para derrotar os grandes. Embora Deus pudesse derrubar as muralhas sozinho, ele fez questão de que o povo participasse com ele. Nós temos aqui elementos que deixam claro o agir de Deus na derrubada das muralhas. O versículo 4, por exemplo, ele cita o número 7 4 vezes. O 7, nós sabemos, é o número da perfeição de Deus, da completude. Sempre que você vê o número 7 na Bíblia, fique atento, que algo sobrenatural vai acontecer. Em 7 dias Deus criou o mundo. Noé e mais quantos na arca? Noé e mais 7. Os 3 casais, filhos dele, mais a mulher, Noé e mais 7. 5 pães, mais 2 peixes, 7. Aqueça a fornalha 7 vezes, e o 4º homem da fornalha entrou nela. Além da arca, além das trombetas de chifre de carneiro, trombetas que eram usadas em festas, em celebração, tudo isso aponta para o agir sobrenatural de Deus na derrubada das muralhas. Há muito o que ser dito sobre isso, mas vamos focar hoje nessa interação entre Deus e o povo. Porque Deus, ele é um Deus que nos participa com ele. Nós podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em quê, irmãos? E por meio de quem? Manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Então, Deus em Cristo, por meio de quem? De nós. Deus não precisa de nós. Mas Ele tem prazer em, por meio de nós, agir no mundo. 1 Coríntios 15, versículo 10. 1 Coríntios 15, versículo 10. Mas, pelo que, irmãos? Sou o que sou,
E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então o Evangelho nos fala disso. De um Deus todo-poderoso, mas que age com vasos de barro como nós. Foi isso que o povo experimentou aqui. As muralhas caíram pelo poder de Deus, mas pela instrumentalidade do povo. Somos corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. A cabeça pensa, o corpo executa. Cristo, cabeça, pensa. Nós, a igreja, corpo, executamos o que Ele quer fazer na terra. Cristo pensa, quero alimentar o faminto, quero alimentar um morador de rua. O que ele faz? Faz a comida cair do céu? Ele toca no seu coração, você vai e dá o dinheiro para o pedinte. Deus quer consolar alguém, Ele envia o anjo do céu para falar com a pessoa. Ele toca o seu coração, você vai lá e ora pela pessoa. Envia uma palavra à pessoa. Porque Ele quer a nossa participação. Nós temos o privilégio de participar do agir de Deus, de sermos corpo dele. Que privilégio ser conduzido por Josué e não mais por Moisés. Deus é o nosso Senhor, mas também é o nosso companheiro de batalha, que nos conduz em triunfo. Ele fazendo através de nós. Ele fazendo através de nós. E por fim, estarei sendo breve hoje. Ser conduzido por Josué é ver as muralhas ruírem diante de nós. Versículo 20. Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas o que, irmãos? E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. O que Deus disse no versículo 5 que iria acontecer, aconteceu cabalmente no versículo 20. Deus escreve a história antes dela acontecer. O homem escreve a história depois. O homem espera a história acontecer para depois escrever. Deus escreve a história antes. O que Deus disse no versículo 5 aconteceu cabalmente no versículo 20. Deus falou, as muralhas ruirão. O povo fez o que ele falou e as muralhas ruíram. Deus não é cínico, irmãos. Deus não é cínico. Ele não nos dá promessas utópicas. Quando Ele fala que vai nos dar a sua paz, é porque Ele vai nos dar a sua paz. Quando Ele fala que nós vamos triunfar sobre o pecado, é porque nós vamos. Deus não fala coisas, Deus não deixou suas promessas aqui para nós lermos e acharmos que isso aqui é uma utopia. Deus não é cínico. O que Ele nos prometeu, Ele cumpre. As muralhas caem diante de nós. É possível sermos cristãos bem resolvidos. É possível sermos pessoas bem resolvidas. É possível triunfarmos sobre as muralhas.
sobre os vícios, sobre os dramas da vida. Porque o nosso Senhor, Ele nos garante a vitória. Ele nos garante. Ele já derrubou. Qual é o nosso papel nessa história? É crer. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Muitas muralhas ainda estão de pé diante de muitos porque não têm vivido pela fé, têm vivido pelo esforço próprio. Querem derrubar as muralhas na força do braço. Querem mudar as pessoas na força do braço. Querem fazer o papel de Deus. Não querem fazer o papel de Deus. O justo vive pela fé. O Novo Testamento, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 30, diz assim a palavra de Deus. Hebreus 11, versículo 30. Os irmãos acharam? Pelo que, irmãos? O que aconteceu? Ruíram depois de rodeadas por 7 dias. Pelo que as muralhas ruíram? Pela fé. As nossas muralhas são derrubadas pela fé. Deus falou para Josué no versículo 1, olhe, e fala para nós hoje, olhem para as muralhas, olhem para os obstáculos. Deus nos diz essa manhã, eu já as derrubei. Pela fé, você vai passar por cima delas. Pela fé, eu agindo em você, você passará por cima delas. Nenhum obstáculo é maior do que o nosso Deus. Nenhum drama é maior do que Ele. Nenhum vício comportamental é maior do que o poder dEle. Mas temos tentado transpor essas muralhas na própria força. E a mensagem de Deus para nós essa manhã é: creia no que a minha palavra diz. Não creia no tamanho da muralha. Creia no que a palavra diz. E a palavra diz, eu já as derrubei. O seu papel é crer e passar por elas. Pela fé. Pela fé em Jesus. O nosso Josué, o nosso comandante, que vai à frente, derrotando os inimigos, derrubando as muralhas e nos fazendo herdar a promessa de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos revela a Tua obra já consumada. Que privilégio temos em ter nascido depois da cruz, Senhor. Que privilégio. A Tua cruz realmente funcionou, Pai. A cruz realmente funcionou. E através dela o Senhor nos garante a vitória. Através da Sua obra consumada, o Senhor nos dá o privilégio de participar do Teu agir, Senhor. Nos torna produtivos, bem resolvidos. A Tua palavra, a Tua cruz, a Tua vitória nos permite ver as muralhas ruírem
diante de nós, Senhor. Éramos o povo escravizado, sem experiência alguma de guerra, incapazes de derrubar as muralhas, incapazes de derrotar os inimigos. Mas o Senhor foi adiante de nós, pavimentou o caminho, Senhor. E agora nos resta viver a Tua palavra, viver aquilo que o Senhor já conquistou por nós, pela fé no Teu Filho Jesus. Graças te damos, Senhor, por cada muralha derrubada. Se há alguém aqui entre nós, Senhor, que ainda está vendo muralhas maiores do que o Senhor, que o Senhor venha gravar no coração deles essa verdade, de que não há muralha alguma grande demais que o Senhor não derrube, Senhor. Grave no coração dos meus irmãos que as muralhas já foram derrubadas, Senhor. Que o Evangelho é o poder de Deus, Senhor. É o Senhor vivendo em nós. Não é uma tentativa nossa de sermos igual a Ti. É o Senhor vivendo em nós, Senhor. Esperança da glória. Poder para derrubar as muralhas, Senhor. Faça-nos viver, Senhor, aquilo que a Tua palavra nos diz. Pois tudo que o Senhor diz é verdade para nós. Queremos viver, Senhor, bem resolvidos, triunfantes sobre os obstáculos. Continue nos conduzindo, Senhor, até a nossa entrada definitiva na Nova Canaã. Um dia chegaremos lá, Senhor. Mas caminhamos aqui na terra, não como quem teme não chegar. Caminhamos aqui na terra, certos da vitória, apenas esperando o dia da chegada. Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.